pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, que é para você que deseja aprender comigo, com os nossos convidados e tem uma carreira prática com muita segurança, com domínio e, claro, né, transformando a vida dos seus pacientes. E hoje eu estou aqui com a nossa convidada especialíssima, a Luana, e para mim, Lu, né? Como eu a chamo. A Lu, ela é a nossa aluna, ela já passou pelos nossos cursos, pelo clube, pela supervisão. Então, a Lu é um caso de sucesso que a gente quis trazer aqui para você hoje, para vocês, né, de forma geral. E como eu conversei aqui com a Lu nos bastidores, o nosso foco do podcast é: Lu, como você fez isso? Então, seja muito bem-vinda, Luana, e conta, né, para iniciar aqui um pouquinho para a gente da sua formação acadêmica, do seu início de carreira até a gente chegar. Vamos primeiro por partes, né? Como que foi a tua formação? Como você escolheu essa profissão? Como que foi esse início, né? Aqueles medos que a gente tem, insegurança, não sabe o que fazer, sai da faculdade achando que vai desbravar o mundo, mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que não é isso. Então, conta um pouquinho para a gente desse início aí da sua caminhada. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, Dani. Estou muito feliz de estar aqui participando e contribuindo um pouquinho mais, né? Podendo influenciar e incentivar outras pessoas também nessa trajetória. Então, vamos lá. Então, eu sou a Luana Canales. Minha primeira formação foi em pedagogia. Depois, eu fiz especialização em desenvolvimento. Primeiro, eu fiz especialização em psicopedagogia clínica institucional. Depois eu fiz em desenvolvimento infantil e por último eu fiz em TDAH e dislexia. Então essas são as minhas formações acadêmicas, né, além dos cursos, né, que a gente vai fazendo para se aperfeiçoar. E sempre que eu tenho oportunidade que alguém vem conversar um pouquinho para falar sobre minha trajetória, sempre é muito emocionante para mim, pois realmente assim não foi uma trajetória cheia de desafios, mas foi possível, né, trilhar e chegar aonde eu estou hoje. Então vamos lá, né? O comecinho de tudo isso. Então eu lembro que era a pandemia, né? Então tava lá aquele caos. A minha filha tinha 1 aninho, então eu estava naquele momento me dedicando a ela. E eu já fazia alguns anos que eu tinha feito a psicopedagogia, né? Então eu fiz a minha pós em 2013. Então ela estava lá paradinha, né? Eu atuava em sala de aula, então eu fui alguns anos, atuei como professora. Depois eu acabei saindo e fui para outro segmento, outra área de trabalho. E na pandemia, a psicopedagogia estava guardadinha aqui, ela falou mais forte. Falei, vamos lá, agora é a hora. E na pandemia eu falei, não, é isso, eu quero retornar aos meus estudos, mas já fazia muito tempo que eu tinha feito a pós. E na pós-graduação também a gente tem alguns embasamentos técnicos, científicos, mas ainda é muito raso quando a gente se depara com a questão da atuação clínica. Eu falei, e agora? Por onde começa? O que que eu vou fazer? Foi aonde que eu encontrei a Dani. Literalmente, a Dani faz parte desde o meu início. Então, eu encontrei o consultório dos sonhos, eu nunca esqueço. Falei, gente, eu preciso disso. Fui lá, foi onde que eu entrei e a nossa trajetória juntas, né, iniciou e é onde que a minha carreira também iniciou. Eu não sabia o que era anamnese, nem lembrava mais o que que era isso. Gente do céu, EOCA, né? Como que eu vou avaliar? Eu falo, meu Deus, o que que eu faço? Por onde eu começo? Literalmente perdida. Zero, do zero, né? Do zero, eu tava literalmente do zero em todos os sentidos. E foi aonde que eu comecei a assistir às aulas. Eu falei, agora eu já sei mais ou menos como que é, então a gente tem que ir para a prática. Meu Deus, que agora? Tá, agora, o que que eu vou fazer, né? Como que eu vou começar? Eu lembro que eu comecei a me divulgar nas redes sociais. Então eu não tinha espaço, eu não tinha paciente, eu só falei, eu vou fazer o negócio dar certo. Eu nunca esqueço, Dani, que eu queria muito um jaleco. E eu queria um jaleco da doutora Cherry. Eu lembro que eu visualizei aquilo. Mas naquela época, para mim, não era acessível, né? Era muito caro. E eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu falei, não, mas eu quero esse jaleco. Eu lembro que eu fui, parcelei todas as prestações possíveis.
Peguei meu jaleco quando chegou, coloquei ele na minha casa. Eu tinha um cantinho, gente, não tinha espaço, nada. Com o meu celular, era um celular velho, e comecei a fazer fotos, porque eu não tinha condições financeiras para fazer um ensaio fotográfico. E eu fui tirando foto e comecei redes sociais. Comecei a postar, comecei a aparecer do meu jeito. Eu não levava nem jeito para aquilo. A minha filha tinha 1 ano e meio, então eu começava também a gravar atividades com ela. Eu gravava ensinando. Então o que eu achava que seria válido, né, eu fazia. Nisso, eu falei, mas eu preciso prática. Fui e comecei a caçar na cidade algum lugar que eu pudesse sublocar a sala por hora. Que eu acredito que isso é um fundamental, né? Porque a gente às vezes vai querer dar um passo, já quero ter minha sala, quero ter meu consultório, mas às vezes quando a gente depara com a realidade, a gente vê que não é tão fácil assim. Mas é possível. Eu peguei dentro de uma clínica, uma sala que eu pagava por hora. Então, se eu atendia, eu pagava, senão, né, não tinha. Mas eu não tinha paciente. Mas a sala eu montei. Eu montei a sala e eu falei, e agora? Fui lá, encontrei uma criança que ela tinha dificuldades e comecei a atender essa criança de forma gratuita, porque eu queria prática, né? Eu queria saber realmente como acontecia. E essa criança foi, e eu lembro que eu atendi a criança e fazia supervisão com a Dani, né? Sim. Dani, e agora? O que que eu faço? E a Dani ia lá, Lu, aplica isso, isso, isso. Daí eu aplicava, daí a gente fazia supervisão de novo. E agora, Dani, o que que eu faço? Resultados. O que que eu faço com isso? Como que eu corrijo? Né? E eu lembro assim que foi um processo que eu não ganhava dinheiro nessa época. Foi um período bem difícil, bem difícil mesmo, porque eu precisava dessa supervisão, eu precisava, né, esse olhar de alguém mais experiente. E ao mesmo tempo eu não tinha um retorno financeiro, né? Então, eu precisava fazer com que desse certo. E no meio de tudo isso, eu acabei passando num processo seletivo de uma clínica multidisciplinar, né? Eu era CLT, então foi onde eu aprendi muito dentro dessa clínica. Então eu trabalhava com outros profissionais e onde eu atendia casos diversos. Então era autismo, era síndrome de Down, era DI. Então ali me deu uma bagagem muito grande de prática clínica. Ao mesmo tempo, eu fui convidada para participar, né, contribuir com uma equipe dentro de uma outra clínica, mas de forma particular. Então era outra modalidade. E foi onde que as coisas começaram, né? As oportunidades foi aparecendo. Então eu fiquei nessa clínica multidisciplinar, né? De forma CLT, eu trabalhava meio período por 1 ano. Depois eu fiquei também nessa, eu fazia as duas juntas, né? A clínica CLT e a outra clínica de forma particular. E as duas eu fiquei mais ou menos 1 ano. E isso eu fui crescendo, os pacientes foram chegando, né? E sempre eu mentalizei muito o que eu queria trabalhar com excelência, o que que eu queria oferecer, que eu queria agregar muito mais no meu trabalho do que fazer o básico. E eu lembro que nas supervisões da Dani, a Dani sempre me encorajava muito. Sim. Literalmente, a Dani me acompanhou em todas as trajetórias, em todas as minhas decisões. E com isso veio a vontade, o desejo de montar o meu consultório. Então, eu já tinha uma quantidade de pacientes, mas era uma quantidade de pacientes que me davam um retorno financeiro, mas eu não tinha mais o CLT, onde que entrava um valor fixo. E eu lembro quando eu fui procurar a sala, eu falei assim, como que eu vou dar conta, né? Porque agora vai ser sozinha, não vou ter ninguém, não vou ter nenhuma clínica, só eu e eu. E eu lembro que eu fiz um empréstimo, um financiamento, eu nunca esqueço, de R$ 10.000, que inclusive estou pagando as parcelas até hoje. Sim. E montei meu primeiro consultório. E os pacientes que eu tinha era exatamente pagava as minhas despesas. Então não tinha como dar errado. Ou dava certo, ou dava certo.
eu não tinha outra saída. Um E foi ponto importante, Lu, só um minutinho, um ponto importante na tua trajetória, eu acho que quem está aqui nos ouvindo está percebendo disso a Lu começa sem nenhuma perspectiva real, mas com um sonho dentro dela, e o mais importante, Lu, que a gente tem que falar o tempo todo para todo mundo, precisa começar. Porque a gente fica nessa ideia. Eu vou começar com uma clínica quando? Quando eu tiver todos os materiais, quando eu tiver condições de ter uma clínica, né, uma sala só para mim? Não. A gente começa alugando por hora. A Lu começou alugando por hora. Eu, na minha trajetória, aluguei uma sala com mais dois psicólogos, então a gente se subdividia, né? Tinha uma agendinha ali. Você atende tal hora, eu atendo tal hora, todo mundo começando, né? A gente começa sem instrumentos, a gente começa sem o tal do jaleco que a Lu, né, tanto queria, mas a gente começa porque a gente tem um sonho, e eu falo que né, o começar a atender, o começar a nossa carreira, ela só vai acontecer se você se movimentar. Exato, Então, assim, a gente vai ganhando, acho que todo mundo ganhou, né? Um valor sempre assim, no primeiro ano de carreira, é assim, a gente ganha aquele valorzinho para pagar a conta. É exato. basicamente isso, né? Aham. Ao passo que a gente vai trilhando a caminhada, e aí a Lu foi, tenho coragem, tem que dar certo, eu vou dar um passo, eu não estou vendo ainda um caminho claro, mas eu sei que eu preciso ir. E a Lu, ela decide, então, ir, dar o passo, mas buscar ajuda. Exatamente. E aí a gente fala da supervisão, que é, olha, eu saio sem saber da minha formação acadêmica, eu acho que no geral acontece isso. A Lu encontra o nosso curso, que é o Consultório dos Sonhos, que é um curso para abertura de consultório, aprende, busca a supervisão e aí ela tem segurança para trilhar o seu caminho. Então, acho que esses pontos são importantes a gente trazer para o pessoal, né? Nada na vida da Lu, como também na minha vida, aconteceu esperando. A Exato. gente precisou, né? Eu falo que a gente põe o pé e Deus abre o caminho, mas a gente precisa Nossa, pôr o pé. A gente tem que, exatamente. né, tem que mostrar que a gente está ali preparada para o que vai vir. Então, a trajetória da Lu, como também a minha, ela só vai crescendo porque a gente vai assim, ó. Eu não estou vendo um caminho claro, mas eu tenho um desejo no coração. Eu sei que vai dar certo. Eu vou buscar soluções no meio do caminho para me ajudar a trilhar. Eu acho que esse movimento a gente precisa tirar de quem está com medo em casa, de quem está inseguro, de quem não sabe para onde vai. Então, assim, precisa colocar o primeiro pé. Claro, a Lu encontra o nosso curso, a Lu me encontra, a Lu tem supervisão, mas nada disso teria acontecido se também não houvesse um desejo dela antes, né, inicial de falar, eu preciso me movimentar. É, eu acho que isso foi uma chave muito grande, Dani, porque todos os momentos, do primeiro lá que eu decidi, todos eu tive muito medo. Mas como você diz, né? Tá com medo? Vai com medo Medo mesmo. mesmo. Então, Sim. assim, essa questão de esperar o momento certo, né? O material certo. Nesse processo todo, eu não tinha protocolos, eu não tinha nada. Eu fui construindo. Então, assim, chegava o paciente, eu preciso avaliar tal coisa. A gente fazia supervisão. A Dani falava assim: Lu, seria legal esse protocolo. Eu ia lá, comprava aquele protocolo. Aí estudava, aplicava. Então, foi tudo dessa forma. Mas se eu deixasse, eu não tenho protocolo, eu não tenho esse material, eu não tenho isso, me travasse, eu não teria chego até aqui. E eu tive mesmo esses medos. E no início eu peguei brinquedos da minha filha, o que eu tinha poucos recursos, muitas coisas eu criava, né? Porque no início, às vezes, as condições financeiras não são fáceis. Mas se eu deixasse esse medo, falasse mais alto e ficasse também parada, esperando, opa, vou ver o que que vai acontecer, não acontece. Né? A gente realmente precisa encarar esse medo, se movimentar, porque é aí que as coisas começam a acontecer, as oportunidades principalmente aparecem, Exatamente. né? Porque você está em movimento. Então, literalmente, coloca o pé e todo Então, mundo que abre o caminho. convive comigo, Sim. todo mundo que convive fala, lá vai a Luana de novo. Lá vai ela inventar um novo caminho, um novo Um passo. novo caminho, porque assim, eu sempre tive muito claro, e eu acho que é isso importante, saber aonde você quer chegar. Então, hoje, eu já trilhei uma trajetória, eu tô num lugar que eu sonhei, mas não é onde que eu quero parar. Então, a Luana aqui, eu já tenho outros caminhos, eu já tenho outras visões, outros projetos que me fez
crescer, que me fez querer mais, não só como profissional, mas também como de forma pessoal, né? Um crescimento, eu acho, em conjunto. E eu lembro que depois que eu montei esse consultório sozinha, foi vindo a demanda, foi vindo, e detalhe, eu aparecia, eu tinha também vergonha, eu não sabia como fazia. Mas eu só ia, então ia nas escolas, eu conversava, me apresentava, ouvi muitos nãos, muitos às vezes mal me escutavam, mas isso eu não deixei que me impedisse de conquistar o que eu queria, né? Lógico que às vezes dava aquele desânimo, mas o meu propósito, a minha vontade era muito maior do que isso. E no meu consultório foi crescendo, cheguei na tão sonhada agenda cheia. Agora, um momento, Lu, a gente chega na agenda cheia. A minha pergunta é, Lu, como você fez isso? Então vamos lá, vamos ensinar as meninas e meninos que estão nos vendo aqui. Vamos. Como você capta paciente, né, de forma geral? Quais são os seus canais de captação? Porque a gente sempre ensina os nossos alunos em todos os nossos cursos da captação online, mas também a captação offline. Então, Sim. eu falo, não coloque todos os seus ovos em uma única cesta, não dependa apenas de um local. Nós temos algumas entradas de captação de pacientes, então, tanto online quanto offline, e aí cada um vai encaixar na tua realidade. Mas se a gente também não tiver, e aí eu ouço muito, Lu, mas assim, muito mesmo. Ah, eu não sei captar paciente, o paciente vem, faz só avaliação e não fica para intervenção. Ou as famílias mandam mensagem, perguntam o valor, e aí, né, buscam outra que talvez tenha um valor mais em conta aí na cidade. Bom, alguns pontos importantes. Primeiro, posicionamento, né, Lu? A gente sabe disso. O posicionamento, ele precisa acontecer online, as pessoas precisam te encontrar dessa forma. E aí, os canais de captação, né, que a gente usa muito aqui. Os tráfego pago, né, de forma online, o Instagram de forma online, o teu site de forma online, mas também tem o offline, né? Que é o tal do boca a boca, que é maravilhoso, que são as parcerias com profissionais, parcerias com escolas, enfim, existem muitos canais, né? A gente ensina as nossas alunas a trilhar esse caminho, mas eu quero saber de você, Lu, quais foram os teus canais que você falou, isso aqui realmente, para mim, foi positivo para captar pacientes? Então vamos lá, né? Além da internet, então eu sempre estava postando, levava conteúdo, né? Nos stories, às vezes eu não tinha ainda uma facilidade de estar gravando, então eu postava um pedacinho da minha sessão, né? Ou alguma coisa que eu tinha feito. Meus estudos, eu via que isso também agregava muito. Então, sempre que eu estava estudando, que eu estava fazendo um curso, ou que eu estava em supervisão com a Dani, eu ia lá, fazia uns stories e postava. Por quê? Porque eu queria agregar na minha carreira, agregar valor. Então, o pai que estivesse me assistindo, me acompanhando, nossa, ela está se aperfeiçoando a todo momento, ela sabe o que ela está fazendo, né? Então, eu trazia dicas também. Então, se na internet eu já estou ajudando, o tanto que eu posso ajudar também de forma direta com aquela criança, né? Então, eu lembro que na parte online foi um ponto assim que eu trabalhei na parte quando eu entrava em questão de atendimentos, né? Acontecia muito isso, Dani, que você relatou. Ah, qual que é o seu valor? Exatamente. E o que que acontecia? Eu não falava meu valor. Eu fazia todo um atendimento antes. Então, primeiro eu tentava entender o caso, como que eu poderia ajudar. Então, ali eu já criava uma conexão, um acolhimento com aquela família antes mesmo de eu passar meu valor. Então, quando ela se sentia já acolhida para mim, já tinha dado aquela atenção para ela, muitas vezes quando eu passava o valor, os pais nem pensavam muito. Opa, se ela já me ajudou até aqui, olha tanta coisa que ela me proporcionou, né? E eu não tô nem pagando ela, imagina, né, com os atendimentos. Então eu lembro que isso na questão relacionada ao contato pelo WhatsApp fez muita diferença. Ter esse acolhimento, essa atenção com os pais, para depois eu passava, explicava como era a forma do meu trabalho. E como eu disse antes, Dani, eu sempre tentei oferecer muito além do meu trabalho do atendimento clínico. Então, outro ponto que foi assim bem importante para essa captação foi a parceria com as escolas. Então,
praticamente todos os meus pacientes eu tinha um contato com a escola. E eu ia para a escola, eu fazia visita, eu fazia reuniões com a equipe e a todo momento eu me colocava totalmente à disposição daquela equipe. Então eu levava muitas vezes materiais já adaptados, eu mostrava, chegava, olha, eu posso te ajudar dessa forma, vamos fazer isso, o que que você... Sempre tive muita troca e ao mesmo tempo muito respeito com a escola e ao mesmo tempo um trabalho realmente de parceria. Porque o que que eu vejo, Dani? Muitos profissionais às vezes chegam na escola e querem impor. Já que, que acontece isso, tem que fazer daquela tal forma. A gente sabe que a realidade das escolas não é, né, como a gente sonha que seja, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber até onde que a gente pode ter esse respeito mútuo. Então isso foi fazer com que eu criasse essas relações com as escolas. Então hoje, né, nas escolas que tenho aqui, a maioria eu tenho uma relação muito boa, eu tenho uma abertura muito grande que outros profissionais às vezes não tenham, né, de contato direto. Então, isso faz o quê? Olha a Luana o tanto que tá ajudando meu aluno. Olha como a Luana trabalha com a gente. Então, eu recebia muito assim: a escola tal te indicou. Ah, Exatamente, eu também. Muito bom. E então, fora isso também, Lu, uma coisa interessante é que assim, acho que talvez você possa também sentir isso na tua caminhada. Eu também iniciei com parcerias, né, com escolas. E o mais legal é que quando você começa a atender um paciente naquela escola, e você já logo se conecta com a direção daquela escola, então você se coloca, né, à disposição, vai até a escola, conversa, entrevista. A escola também percebe, né, o quanto você está de fato ali para agregar com o corpo de trabalho dessa criança. E a própria escola, quando cria esse vínculo, essa segurança com a gente, a própria escola começa a nos indicar para outras crianças. Então, as nossas parcerias, às vezes eu nem tinha parceria com aquela escola, mas apareceu uma criança daquela escola e aí a escola gostou do meu trabalho e a partir dali começa então esse vínculo. E aí, claro, também é importante, né, Lu? Uma dica que eu sempre dou para as meninas é a gente ter o kit de boas-vindas, né? A gente ter, de repente, uma caneta com a tua logo, uma agendinha com a tua logo que você possa presentear a escola. E aí a gente fala que é o over delivery, né? A gente entregar mais do que as pessoas estão acostumadas, é sermos profissionais diferentes no meio da multidão. Então, o que que vai fazer a Lu se diferenciar numa escola para que aquela escola escolha a Lu e não a Márcia, por exemplo, né? Então, eu acho que eu fazia muito isso. Então, a gente conversava com a escola. Aí você pode ter um kit, né? Cada um aí vai ofertar aquilo que está dentro das suas condições e a gente se, né, propor em fazer reuniões, né, eventuais com a escola, em de repente também oferecer para a direção da escola um momento ali de um workshop que você possa ajudar os professores, trazer um assunto para que o corpo da escola, o corpo docente te conheça. Então, esse vínculo com a escola é muito bom porque onde está a nossa demanda, né, Lu? Na escola. Então, esse vínculo escolar, ele é muito positivo. Todas as vezes que a gente vai entregar um relatório, né, um laudo clínico, você colocar ali junto, né, para a escola um cartãozinho seu de visita, já deixa ali como quem não quer nada, né, a sua informação. Então, acho que essas relações, elas realmente são muito positivas e é um caminho, para mim, assim, também talvez o mais rápido de captação de pacientes são as nossas parcerias iniciais. Então, acho que esse é um ponto importante que mudou também, né, principalmente o meu início de carreira, e eu acho que é importante a gente trazer para o pessoal que é possível. Antigamente era mais fácil a gente ir na escola, bem quando eu comecei há 15 anos atrás, e conversar. Hoje já não é mais tão simples assim, né, Lu? A gente chegar numa escola, bater lá e falar: olha, eu vim apresentar o meu trabalho. Então, talvez quando a gente conhece alguém, é maravilhoso, porque foi assim que eu comecei, né? Amigas pedagogas que davam aula naquela escola, então a gente consegue se inserir. Acho que esse é um caminho legal, mas quando você não conhece ninguém, o outro caminho é esse. sim. É você atender uma criança ali e já ter na sua mentalidade que você precisa se relacionar com a escola e a partir daí criar-se, né, uma abertura. Então, eu acho que isso realmente é um ponto, porque as pessoas perguntam muito onde captar e como captar. E tem N É, possibilidades exatamente. E além disso, tem os profissionais também, né, Dani? também. Então, muitos casos, às vezes, a criança já está sendo acompanhada por um psicólogo, né, ou por um fonoaudiólogo, um outro profissional da área,
quando chega para você, opa, já vou fazer contato com ele. Então, eu lembro que eu mandava mensagem, até hoje eu faço isso, já me apresentava, né, para quem não me conhecia. Olha, vamos trocar, né, porque são áreas que complementam a nossa, né? Principalmente se a gente for pensar, às vezes, em atendimentos relacionados a transtornos do neurodesenvolvimento, né? Isso Sim, é bônus, maravilhoso. Aham. É ainda mais fundamental ter essa relação. Então, opa, eu estou contribuindo com o trabalho dela, ela vai contribuir com o meu. Então, é realmente a conexões de pessoas, né, com profissionais, com a parte da escola. E também tem um detalhe, Dani, a maioria, né, grande parte dessas psicopedagogas, nós passamos pela escola. Então, a gente já tem um vínculo de amizade, de conhecimento. Mas Hum. aí entra um ponto, né? Opa, aquela questão, né? Tenho vergonha, será que eu falo? O que vão pensar de mim? Esse é outro ponto que tem que deixar de lado. Ah, gente, eu falo assim, ó, aonde você vai, as pessoas precisam saber o que você faz, né? Eu sempre brinco. Eu tô na fila de um banco, você tem que se conectar com alguém ali e falar o que você faz. Você vai numa festa infantil, gente, que só tem mamães, sabe? Anda pelas mesas, como quem não quer nada, vai se vinculando, fala do teu trabalho. Então, assim, onde nós estamos, né, Lu? A gente precisa falar para as pessoas. É claro que, né, a gente tem um pouquinho ali de timidez e é normal, tá? Até porque nós não somos a nossa carreira, né, Lu? A gente nunca pensa que nós vamos empreender. Quando a gente vai para pedagogia, ou para psicopedagogia, ou neuropsicopedagogia, a gente não tem dentro do nosso coração e da nossa visão que a gente vai ter que empreender quando a gente sair para a prática. A faculdade em nenhum momento vai falar isso para você. Só que quando você vai para a prática, você fala: opa, eu preciso empreender, eu preciso ter o meu marketing, eu preciso captar, eu preciso entregar, eu preciso relacionar as minhas finanças, organizar tudo isso. Depende de mim. Exato. Esse depende de mim é o que assusta e bloqueia. Por isso que, fazendo um ponto principal aqui, né, Lu, não só porque a Lu é minha aluna, mas como é importante vocês procurarem, buscarem algo prático, para que a gente realmente entenda. Existe um caminho, existe um método, existe uma trilha, mas eu preciso encontrar essa trilha. Então, eu acho que essa é a grande virada de chave também, né, dentro do processo todo. Agora, Lu, me conta o seguinte, então a gente entende a sua trajetória, agora eu quero chegar, né? Então você capta, tá com muitos pacientes, e aí, Lu, qual que é a virada de chave para você falar, agora eu quero ter a minha clínica? Né? Porque eu acompanhei todo esse processinho com a Lu, esse comecinho, né? A construção desse sonho, eu estive com ela e é muito bom ver esse crescimento. Mas, Lu, de onde você tirou coragem? Como você se organizou para isso? O que que você pensou? Conta um pouquinho para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aí o espaço da Lu para todo mundo, mas conta para mim essa virada de chave, esse novo momento que você está de crescimento, de escala realmente do seu negócio. Então vamos lá, né? Chegamos na agenda cheia e eu vi a necessidade de trabalhar com essa equipe, né? De ter essas trocas. Então eu era sozinha, né? Então, tanto para o meu trabalho, como também para facilitar a vida dos pais, né? Então eu vi assim, opa, já cheguei no meu patamar. Eu vi que não tinha mais para onde. O que que eu vou fazer, né? Eu preciso agregar mais. Foi onde que eu falei assim, eu quero abrir minha clínica, quero abrir uma clínica multidisciplinar, eu quero oferecer mais atendimentos, né? Eu quero empreender ainda mais. Então, sempre eu tive o meu perfil, né? Eu já tenho um perfil meio empreendedor, mas assim, até aí. Então, também é legal falar, Dani, eu não tinha secretária, não tinha ninguém para cuidar de financeira, administrativo, nada, era tudo eu. Aí foi onde eu falei, não, agora eu preciso encarar, né? Já tava muito sossegado, né? Quando tá muito bom, eu já quero fazer outra coisa. Nisso, eu convidei uma colega da parte da fonoaudiologia para encarar essa comigo, né? Porque eu tava com muito medo, confesso. E eu falei assim, eu preciso alguém para falar, vamos nessa loucura junto. E ela encarou e a gente montou uma clínica do zero. Então a gente alugou uma sala que não tinha exatamente nada, a sala era inteirinha livre. Então a gente construiu desde as salas, a recepção, todos os móveis, né? Realmente assim, montamos uma clínica dos sonhos. Então tinha a parte da psicologia, da psicopedagogia e da fonoaudiologia. Daí nesse período
né, foi se agregando mais, porque ele estava com uma equipe multi, então uma estava colaborando com a outra, até questão de expansão também de todas as profissionais, né, nesse ambiente. Então, nesse momento, foi aonde que eu comecei a ter uma secretária, né, que eu comecei a ter alguém para cuidar da minha parte financeira, porque senão realmente chegou numa proporção que eu não teria mais, né, dar conta. E realmente ter montado a clínica foi um sonho realizado, foi algo assim que eu tinha desde o início assim no meu coração trabalhar e montar essa equipe. Foi assim desafiante, exatamente em todos os contextos tão emocionais, financeiros. Não foi fácil, mas eu sempre tive o crescimento, sempre estar em movimento. Então, quando eu senti que estava estagnada, eu precisava ir além. Então, nós montamos essa clínica. Depois de um tempo, né, com a clínica formada, outras oportunidades foram aparecendo. E eu sou assim: se aparecer a oportunidade e eu vejo que vai me levar para um próximo nível, eu estou indo, né? Lógico, com os pés no chão, mas eu estou indo. Nessa história toda, o meu sonho acabou se tornando, ficando por cantinho, né? Ele foi realizado, então eu acabei vendendo minha parte da clínica e eu vim agarrar novas oportunidades, né? Então hoje estou dentro de uma outra clínica multidisciplinar, fui convidada a fazer parte da equipe terapêutica. E nisso outras portas foram se abrindo. Então, hoje eu também sou professora num curso de formação para profissionais, especializada em transtornos do neurodesenvolvimento. Então, hoje eu também ajudo outras colegas a conquistar essa carreira, né? Então, a Dani foi uma grande inspiração para mim. Ela realmente me acompanhou nisso, né? Foi que me incentivou, que me deu orientação, que me ajudou muito nesse processo. Então, estamos aí agora desbravando, né? Outras possibilidades, outros sonhos, e realmente estou muito realizada do que eu conquistei até aqui, mas não cheguei aí. Não. Eu falo que eu e a Lu nos bastidores, né, Lu, quando a gente, né, todas as vezes que a gente entrava em supervisão, a gente sempre, além de falar sobre os pacientes, a gente tinha um tempo para conversar, né, como amigas, porque eu vou me tornando amiga das minhas alunas, né, das minhas mentoradas, supervisionadas, e a gente conversava muito sobre isso, né, Lu? Sobre os nossos sonhos, né? A Lu, ela tem um perfil fazedora, assim como eu, então a gente sempre estava ali conversando. Eu acho que essa vontade do crescer, Lu, ela é muito importante. E também, acho que assim, não só, né, em toda a tua trajetória, como também a minha, e hoje também, né, a gente atende em consultório, mas a gente também tem uma empresa. Eu acho que essas habilidades que a gente vai adquirindo ao longo da nossa carreira, elas vão acontecendo aos poucos, né? A gente às vezes pensa que é amanhã que as coisas vão ser transformadas. Às vezes a gente olha para o consultório de uma colega, quando a gente está começando, principalmente, né, Lu? Vê um Sim. consultório bonito, ou de repente vê um consultório cheio de instrumentos que você ainda não tem. E eu sempre falo, não olhe para a grama do vizinho, ela não é mais verde do que a sua, né? É claro que a gente tem que valorizar o lugar que a gente está, né, Lu? Então, assim, eu Sim. estou aqui agora, eu tenho quantos limões na minha mão? Eu tenho um limão, então é com um limão que eu vou fazer a minha limonada. Então, Sim. assim, eu acho que é importante para todo mundo que está aqui nos assistindo nesse podcast, e essa é a intenção do nosso podcast, de mostrar para vocês isso. Nenhuma de nós nascemos numa família que já estava pronta para o empreender, né? A gente começa do zero, a gente começa com medo, a gente não vê uma perspectiva, um horizonte na frente, mas a gente tem algo no nosso coração que diz: essa é a tua missão. Você tem condições, você vai encontrar o caminho no meio do caminho. Uhum. Eu acho que a gente vai trocando o pneu com o carro andando, né? O carro está andando, a gente vai Exatamente isso. trocando. O caminho vai acontecendo, né? E é claro, gente, que a gente precisa, né, como eu vou sempre voltar aqui a falar, a Lu buscou ajuda, a Lu buscou perspectivas para acontecer. Se a gente também inicia num ponto cego, a gente também não sabe para onde a gente está indo, mas a gente também não tem a intenção de melhora. Veja, se eu atendo um paciente e ele tem resultados, essa família, logo ela, além de permanecer com você, ela também te indica para outra pessoa. Então, ter um trabalho bem feito, um trabalho consistente, transformador,
ele também faz com que o teu nome, a tua empresa e você, enquanto profissional, quando você vê resultado, você se fortalece para falar: opa, eu tenho condições. Exato. Eu realmente consigo. Quando a gente levanta um diagnóstico, né, uma hipótese diagnóstica, e aí a criança vai para o neuro e aquilo se confirma, você fala: opa, eu estou no caminho certo. E você também vai se fortalecendo nessa caminhada. Você Exatamente. também acreditar em você. Você vai, na verdade, parando de te sabotar, né, Dani? Porque a gente Pois se é. sabota demais, né? É bem isso, procurando as questões perfeitas, né? Eu acho assim, eu sempre tive pessoas que eu me inspirei, a Dani é uma delas. Então eu sempre falava assim, nossa, olha que lindo, olha que legal, eu quero chegar lá, mas hoje a minha realidade é essa, então eu vou agradecer por isso e vou trabalhar com o que eu tenho, né? Sim. Mas é lá que eu quero chegar. Então, esse processo, essa mentalidade, eu acho que é crucial para tudo isso. E a questão que você comentou, Dani, sobre o trabalho, sobre, né, nossas supervisões, com certeza, se eu não tivesse procurado ajuda, se eu não tivesse um respaldo, né, o seu respaldo, no caso, que me acompanhou por trás, eu não teria os resultados que eu tive. Porque esse boca a boca, essas indicações, lógico, a gente cria essa relação, mas a gente tem que dar resultado para o paciente. É isso que vai fazer com que você, opa, ela é uma profissional de excelência. Olha o que ela faz, olha a transformação que ela fez na vida do meu filho. E quando a gente escuta isso, é assim, dá aquela injeção, né? Fala, nossa, eu tô indo para o caminho certo. Quando, né, um neuropediatra nos indica, meu Deus, né? Olha, confirmou. Ele me indicou para outro pai, né? A gente fica assim, É né? maravilhoso. Em êxtase. Mesmo assim, quando a gente chega, né, nesse ponto, a gente não pode esquecer também, Dani, que a gente precisa em constante aperfeiçoamento, em constante busca, né? Eu e a Dani, a gente, né, de um tempo para cá, eu até falo para Dani, a gente deu umas espaçadas, né? Porque a gente vai pegando experiência, mas vira e mexe, eu falo, Dani, eu preciso de uma supervisão. E a gente Pois vai é. discutir caso, a gente vai analisar, a Dani me orienta novamente, né? Me traz os outros protocolos que eu ainda não conheço. Então, né, a gente não pode ter essa, a gente tem que ter essa humildade, e falar, nossa, eu ainda sei pouco, né? Eu sei muito, mas ainda sei pouco por tudo que ainda eu posso conquistar. Então, acho que isso é algo também fundamental, porque às vezes as pessoas chegam no ponto, se acomodam, né? E opa, não é bem assim que funciona, né? A gente vai pegando experiência, mas a gente sempre precisa de um respaldo, precisa ter alguém para a gente discutir um caso. E eu sei assim que todas as vezes que eu vou levantar uma hipótese diagnóstica, até na última supervisão a gente conversou com isso, né? Eu já estava com uma ideia, eu falei assim, meu Deus, eu preciso conversar com a Dani para me ter certeza mesmo disso, porque eu sempre falei para os meus pais, se eu vou levantar hipótese é porque para mim tá claro, senão eu não vou. Há um ponto também, Dani, ser muito verdadeiros com os pais. Eu acho que isso também é algo que a gente Muita precisa falar, clareza. porque às vezes as crianças ali estão com dificuldades, não estão evoluindo, ou os pais não estão seguindo algumas orientações, a família é desestruturada e o profissional às vezes fica com medo de falar, né, não quer passar isso para frente ou para os pais, mas ao mesmo tempo, quem está sempre prejudicado? A criança e você. Né? Então, é o seu trabalho também que está o jogo. Eu acho também a gente ter essa honestidade, falar aberto para os pais, explicar realmente todo o processo. Eu acho que isso também é um ponto bem importante nessa carreira nossa, né, profissional. É. A gente vê aí tantos profissionais que às vezes a gente fala, meu Deus do céu, O que eles estão fazendo? Pois é. fazendo. De forma geral, né, Lu, a gente só finalizando aqui para mostrar um pouquinho do teu espaço, é importante a gente dizer que eu não sei ainda o porquê exatamente, mas a nossa formação acadêmica aqui no Brasil, a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, ela não te prepara para a realidade do consultório. Então, a gente sai da faculdade e a gente vai precisar nessa constante mudança, nesse constante. Afinal de contas, é a área de humanas, a área de humanas está sempre mudando, né? O ser humano está sempre mudando. E eu acho que essa clareza com as famílias realmente, né? Olha, mãe, eu não tenho total informação sobre isso, mas eu vou buscar essa informação. Ô, mãe, ó, vamos sentar aqui, a gente precisa de um ajuste.
né? Não ter medo também, muitas vezes, de pontuar, porque às vezes a gente tem medo de pontuar alguma coisa. Nossa, será que a família não vai gostar? E aí também entra Uhum. uma outra habilidade que nós clínicos precisamos ter, que é a habilidade de comunicação. A gente precisa aprender a se comunicar, né? E eu acho que às vezes isso também impede o nosso crescimento dentro do consultório. Sim. E o que E eu questão falo? de se posicionar também, né, Dani, né? E Exatamente. até uma questão também de valorização do nosso trabalho, né? Então, como que eu vou me posicionar? Ou o que que eu vou oferecer de trabalho para que você também possa agregar isso no seu valor que você cobra da sua família, né? E isso também vai ser, por isso que é todas as áreas, né? Finanças, é tudo muito interligado, né? O seu crescimento também pessoal, né? A comunicação que a Dani comentou. Então, assim, hoje eu vivo exclusivamente da psicopedagogia, eu vivo disso. Então, já faz alguns anos, né, que eu não tenho nenhuma outra fonte de renda a não ser essa. Mas é um processo. Então, às vezes a gente vê muitas, né, psicopedagogas não contentes ou não sendo valorizadas, mas isso começa da gente, né? Nós temos que nos posicionar, nós temos que nos valorizar para que esse movimento aconteça, né? Senão a gente acaba não tendo aí, né, a conquistar o que a gente realmente deseja. Muito bom. E aproveitando esse gancho, claro, para vocês aqui, além, né, da gente contar a história da Lu, a Lu sendo nossa aluna do Consultório dos Sonhos. Você fez o clube também, Lu? Clube também, eu participo É, até hoje do clube. até hoje, né? Então, vamos lá. Então, a Lu sendo nossa aluna do Consultório dos Sonhos, a Lu sendo a nossa aluna do Clube de Prática Clínica, a Lu fazendo supervisões. Então, se você que está aqui nos assistindo não é nossa aluna ou não passou por nenhum desses cursos, vão ficar aqui abaixo todos os links para vocês, assim como a Lu, que teve acesso ao nosso método, que transformou a sua vida e que hoje vive exclusivamente da psicopedagogia. Vocês também podem trilhar esse caminho, né, que a Lu trilhou junto com a gente. Mas, Lu, agora, né? Vamos para aquele momento que todo mundo fica curioso. Tem como você pegar a tua câmera aí, Lu, e passear um pouquinho pelo teu espaço, mostrar aquilo que é possível, né, para o pessoal de casa conhecer um pouquinho do espaço da Lu? Tem Tem, sim. vamos lá então, Lu. Hoje a Eu vou gente trocar de consegue. sala, porque estou numa sala para reuniões, eu já vou lá Vamos acompanhar. lá. Então pode ir. Então vamos lá. Esse é o corredor. Sim, tem várias salas. Eu vou mostrar a minha sala para vocês. Muito Deixa bem. eu abrir aqui. Então, aqui, ó, cantinho, nosso espaço. Muito bom. Blá, blá, Lua. Muito bem. Ah. Muito bom. E você guarda, deixa todas as suas coisas guardadinhas, né, Lu? Tudo A é gente aqui, ó. ensina, né? Tem os Sem muito destino. armários. Sim, eu gosto de Tá. deixar tudo fechadinho, né? Porque tem questões das crianças, eu não gosto, né, de se deixar à mostra. Então, meu público também, a maioria são crianças dentro do espectro autista e TDAH. Então, eu também tem um nicho específico de atendimento. Então, geralmente o que eu deixo, né? Os lápis que eu uso no dia a dia, os livrinhos à mostra, mas o resto tudo guardadinho. Daí, quando eu preciso, eu pego no armário e coloco para atendimento. Tá. Aí você tem jogos aí nesses armários, Lu? Tenho, querem ver um Consegue pouquinho? abrir? Ah, o pessoal gosta de ver. Vamos ver um Consigo. pouquinho do que a Lu tem. Vamos Tá, invadir o vamos lá. consultório da Lu. Peraí. Olha, aqui tem alguns materiais que eu Tá. utilizo, caixinhas, massinhas. Aqui tem a parte, deixa eu abrir aqui para vocês, de alguns jogos. Legal. E deixa eu ir para o outro lado. Aqui temos outros jogos. E temos mais alguns materiais que eu não trouxe aqui para a clínica ainda. Tá, legal. Muito bom. Eu vi que tem também uma torneira aí, né, Lu? Tem, deixa eu mostrar. Isso aqui é maravilhoso. É um diferencial na sala, né? Sim, esse daqui, gente, ajuda muito. É. Então, ó, uma pia com torneira, né? Sabonete, papel toalha. Temos um espelhinho aqui também. O look do Né? dia. Impressora na sala também facilita muito o nosso trabalho, né? Então a gente sempre tem que precisar ficar imprimindo algum material. Então aqui é o Bom, meu cantinho de atuação clínica, onde que muitas coisas acontecem. bom, Lu, que gostoso, muito bom.
Agora você pode sentar ali e virar a câmera pra gente Sim, analisar? Vamos lá. Quem peraí. sabe faz ao vivo. Vamos lá. Muito bem, Lu. Olha, eu fico muito feliz, né, de poder contar a tua história e de poder fazer parte da tua história, né? A gente começa como professora, depois eu me torno supervisora, me torno tua amiga e fico aqui vibrando, né, com a tua evolução. Tenho te acompanhado nas redes, tenho visto uma Lu realmente que entendeu, né, que o trabalho dela é transformador e que ela também pode auxiliar e também pode transformar outros profissionais. Então, eu acho que essa contribuição é sempre positiva. Nós estamos aqui para também somarmos, né? Eu e você, né? Somarmos dentro da prática clínica e a gente fala que quando a gente transforma, acho que essa é a minha missão de vida, né? Quando eu transformo uma pessoa em uma profissional de excelência, eu sei que partindo dela, a gente vai também transformar muitas outras crianças. Então, eu falo que eu, Dani, aqui no meu espacinho, né, no meu atendimento em Campinas, eu só ajudaria as minhas crianças por aqui. Mas com o meu trabalho, né, a gente tem mais de 5.000 alunos dentro da prática clínica hoje. Então, imagina esse número, né, multiplicado por o tanto de crianças que vocês atendem através do nosso conhecimento inicial. Então, acho que essa força faz com que a gente também mude o que as pessoas entendem da psicopedagogia, né? E a gente está aqui lutando para se tornar uma profissão, tanto a psicopedagogia como a neuropsicopedagogia. Então, te parabenizo pela tua trajetória e pelo teu esforço de sempre buscar um outro nível, de sempre, bom, eu já conheço, mas eu também posso ainda conhecer mais. Exato. A gente nunca pode parar naquele platô de falar, nossa, eu acho que eu já sei tudo, tá tudo certo, não preciso mais de ajuda, né? Sim, Então, eu fico muito exatamente. E eu feliz. acredito que tudo isso realmente contribuiu, né? Então, hoje, eu sempre almejava mais, né? Mas não imaginava hoje, que eu estaria, né, onde eu estou trabalhando, né? Que eu estaria sendo professora de outros profissionais de diversas áreas, né? Numa formação específica. Maravilhoso. Então, assim, foi as oportunidades realmente, né, aparecendo e eu sei que, eu falo, ainda tem, é só o começo ainda. Mas a gente continua juntas nessa caminhada. Qualquer dificuldade aí, grita para mim, a gente está aqui para te ajudar. Com certeza. Lu, conta, assim, só resumidamente aqui, né? Passando para o pessoal, qual é a importância para você de estudar, né? De buscar, de hoje você também ainda estar dentro do nosso clube de prática clínica, né? O porquê que você permanece dentro do clube de prática clínica, você já sendo uma profissional que já está bem mais acima, né? Já conquistou muitas coisas, já conhece muitas coisas, então só fala, né, um pouquinho para a gente a importância de você permanecer dentro do nosso clube de prática clínica e aí deixa o recado final, né? Uma mensaginha final aí para os profissionais. Eu acho assim que nossa área, né, como a Dani comentou antes de humanas, ela sempre está em mudança, em aperfeiçoamento, em novidades. E o clube nos traz isso. Então, sempre que tem algo novo, como eu disse anterior, né, eu não sei todos os protocolos que tem, eu não, né, vira e mexe, tem atualizações, tem mudança. Então, o clube me proporciona isso, eu estar ali dentro. Então, quando tem alguma coisa, eu sei que a Dani vai trazer isso para nós, né? E a gente vai, ó, mudou, teve atualização, até recente a avaliação neuropsicológica do coleção, eu não sabia. Foi a Dani ali que nos mostrou que teve essa atualização, e sem falar também que tem alguns pontos que às vezes não é no dia a dia. Eu mesmo tenho alguns protocolos que é bem específico, eu acabo não usando com tanta frequência. Sim, às vezes eu vou ter alguma dúvida, ou como que é mesmo que faz isso? Então, o clube me traz essa segurança na prática clínica, e quando eu tiver alguma dúvida, quando, opa, será que tem alguma novidade? A Dani está colocando lá. Então, sempre vai estar agregando, né, nesse processo de estudo da gente. E eu acho, assim, uma mensagem que eu posso deixar é que vocês não deixem o medo paralisar vocês, que vocês não esperem a condição perfeita, literalmente faz o que você pode nas condições que você tem. Quando você mentaliza, ai, chegou a me arrepiar. Quando você mentaliza isso, né, e você entende o seu propósito, né? Você tem que fazer realmente com amor, realmente eu quero mudar vidas, é isso que te move. Só vai, se joga, né? Tenha pessoas profissionais que já passaram por aquilo, que tenha mais experiência para poder te auxiliar nessa jornada, mas não espere ter consultórios dos sonhos, não espere ter todos os materiais.
começa, você vai construir isso aos poucos, né? E sempre tem mentalidade, onde eu quero chegar, né? O que realmente eu quero para minha vida. E procurar também crescimento, Dani, em todas as outras áreas, né? Então, talvez mentores também de outras áreas, né? Hoje eu tenho mentora na parte de marketing, eu tenho de construção de carreira pessoal também. Então, eu acho que isso é fundamental. Nós nos tornarmos os seres humanos melhores para que a gente possa repassar isso, né? E tornar a vida de outras crianças, das famílias e de outros profissionais que para nós passarmos, né? Realmente fazer a diferença. Muito bom, Lu, muito obrigada. Lembrando sempre que somos transformadores da infância. Então, a gente está aqui para transformar. Lu, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. E passa só para a gente aqui o teu arroba, né, lá no Insta, para o pessoal também poder te acompanhar por lá. Então, eu primeiro quero agradecer muito, Dani, de estar passando um pouquinho, né, dessa trajetória. Eu espero que tenha ajudado, que ajude os outros profissionais que estejam, né, nos assistindo. E o meu arroba é luana.canales, tá? Vocês vão me encontrar no Instagram. Muito bem, a gente vai deixar também aqui no rodapé, né? Para o pessoal conseguir acessar. Lu, muito obrigada pela tua participação. Nós vamos ficando por aqui. E lembrando que nossos podcasts continuam, a gente vai trazendo para cá as nossas alunas de sucesso, para que você que está na prática clínica, não só quem está começando, mas quem também já está na jornada, continuar aprendendo com outros profissionais, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo podcast. Beijos e tchau, tchau.